Olá pessoal! Bem-vindos! Obrigada por se inscrever, comentar e curtir. Vamos à segunda parte do episódio 30. E deixem nos comentários o que vocês acham sobre a volta do Yavuz. Nerges entra no quarto e fala para Feiais. Por que você desligou o telefone? Ele responde, porque a conversa acabou. Ela fala, e por que você passou tanto perfume? Ele responde que tem uma reunião. Sogul fala para a senhora Cannon, não sei se eu ligo. E se ela atender o que vou dizer? Ela quebrou o meu coração. Não aceito esse casamento. Senhora Cannon pergunta, você rompeu com a Hairie? Songul responde, isso me corrói por dentro. Ela não ouve o que eu digo. Ela só escuta o amor. Nerges entra e fala. Songul, preciso que você faça algo para mim. Ela pergunta, o que devo fazer? Nerges fala. Feiais, ele está aprontando. Songul pergunta, o que devo fazer? Nerges responde, ficar de olho nele, tentar ver o celular. Songul diz como uma espiã. Nerges fala sim. Songul diz não posso, tenho muito trabalho. Pedi para a senhora Cannon. Nerges diz, não, tem que ser você. Songul responde, tá bom, mas com uma condição. Eu quero o direito de voltar a falar no telefone. Nerges aceita. Yavuz leva Hairie para assinar os papéis. Ela fala, são muitos. Como vou ler tudo isso? Ele diz, não precisa ler, é só assinar, são apenas procedimentos. Ela fala tá bom, procedimentos. Ela diz, nossa quanto números, como se lê isso em turco? Yavuz diz, Hairie, se você tem alguma dúvida, não precisa assinar, não tenha pressa. Ela diz não, é que estou nervosa. Afinal é para o meu bem. Ele diz, é para o seu bem. Hairie diz, podemos fazer no salão do condomínio. Será poucas pessoas. Yavuz diz, tá bom, você é a chefe. Vou falar com as crianças, eles vão contratar o serviço. Ela olha para ele e vê a arma na cintura. Ela pergunta, Yavuz, vai ser sempre nós três. Ele balança a cabeça, ela olha para a arma. Ele responde, então, ele tem que fazer parte, vai ser assim. Hairie pergunta, quando foi que esse amigo entrou na sua vida? Desde quando ele faz parte do seu mundo? Yavuz diz, desde quando atiraram no meu pai na frente dos meus olhos. Eu tinha 13 anos. Então, com essa idade, soltei a mão do meu pai e segurei ele, eu não confiava em mais nada. Ela coloca a mão no rosto dele e diz, você era tão pequeno, você chorou muito. Yavuz responde, não, eu não chorei. O choro era proibido na nossa família. Se eu chorei alguma vez na minha vida, eu não me lembro. Hairie fala que o choro seja livre na nossa família. Eu também vou chorar quando eu quiser. Se você quiser chorar, eu vou te dar o meu ombro. Você vai chorar, e eu não vou contar para ninguém. Sempre que quiser contar seu sentimento, chorando ou gritando, eu vou escutar. Na nossa família, vamos conversar sobre tudo, tá bom? Ele diz, tá bom. Combinado. Gente, que cena linda, esses dois. Ele com uma história de vida difícil. E ela, super companheira e amorosa. Medine tenta reunir a Hairie e a Songul. As duas reclamam dizendo que se soubesse uma da presença da outra não teriam ido. Medine fala, é o suficiente. Quantos dias faltam para o casamento? Vocês parecem crianças. Sentem. Hairie diz Medine. Você pode falar para certa pessoa. Que conversei com o Yavuz. E falei sobre o dinheiro. Medine diz, o que, e o que ele disse? Hairie responde, disse que está tudo bem. Então, entre o Yavuz e eu, não existe mais segredos. Songul fala, muito bem, parabéns. Diga para alguém, que vamos lhe entregar uma medalha de ouro. Hairie responde, Medine. Fala que se quiser nos dar uma medalha de ouro que venha ao casamento. Esma aparece dizendo, procurei vocês por toda parte. Elas dizem o que aconteceu. Esma fala, aconteceu algo muito estranho. Quando eu estava na casa do Bolente, encontrei a Ashe. Quando peguei o dinheiro e estava fazendo compras, encontrei a Ashe em uma loja. Songul pergunta, e por que você não falou nada? Ela responde, não achei que era importante. Nessa loja ela estava olhando uma bolsa, mas ela não comprou. Eu comprei a bolsa. E foi essa bolsa que sumiu junto com o dinheiro. Hoje na casa do Bolente a Ashe estava usando a bolsa. Quando perguntei, ela falou que ganhou de uma amiga, então eu não pude falar nada. Hairie diz minhas amigas. E uma aliança do mal. A Aileen esteve em casa essa manhã e presenteou a Ashe com essa bolsa, eu vi. Songul fala então, a Ashe contou para Aileen com quem estava o dinheiro. De alguma forma ela entrou no quarto, pegou o dinheiro e a bolsa e deu de presente para Ashe. Mas como ela sabia aonde estava o dinheiro,
Esma fala, eu falei o nome do hotel na loja quando pedi para entregar as compras. Medini vê o Murat e fala, Murat, o que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Ele responde, quando não consegui falar com você perguntei à senhora Songu, ela me disse, por que você não me falou que se matriculou na escola? Ela responde, eu achei que não era importante, eu já tinha que ter feito isso há muito tempo. Ele fala, estou muito encantado. Se você precisar de ajuda é só me falar. Ele pergunta, você está com fome? Conheço um bom restaurante aqui perto. Ela responde, estou com fome, mas eu quero te levar em um lugar. Nergis fala para Songu que o Feiaz está no telefone, ela pede que ela vá escutar a conversa dele. Songu volta e Nergis pergunta, você ouviu algo? Songu responde, ouvi. Eles vão se encontrar no fim de semana, e o nome dela é Andy. Murat fala, faz muito tempo que eu não comia tão bem. Medini responde, é delicioso. Às vezes venho aqui com as minhas irmãs. A gente vem aqui, quando quer comemorar alguma coisa. A vista, o cheiro do mar. Murat fala, a vista é realmente linda. Assim como você. Você está linda essa noite. Medini responde, obrigada. Se eu soubesse que você vinha teria me arrumado. Murat diz, você não entende mesmo, não é Medini. Eu te amo assim como você é. Nesse momento tão lindo. Aileen liga para atrapalhar. Ele fala, o que foi Aileen? Ela diz, aonde você está Murat? Estou te esperando faz muito tempo. Ele responde, estou fora, não for importante, vamos conversar mais tarde. Ela diz, é importante. A Yasemin esteve aqui e sabia da minha doença. Você falou para alguém, porque eu não contei para ninguém, e todo o condomínio está sabendo. Murat diz que já está indo para casa. Ele fala para Medini, vamos embora. Ela pergunta a Murat, aconteceu alguma coisa? É algo sobre a doença da senhora Aileen. Ele fala, não posso confiar em você Medini. Ela fala, claro que pode, de onde saiu isso? Ele responde, a Yasemin foi falar sobre a doença da Aileen, ela sabia e todo o condomínio sabe. Eu só falei para você. Você contou para alguém Medini? Ele pergunta. Ela responde, eu. Só falei para a irmã Songu. Ela trabalha para a senhora Yasemin. Mas eu tinha que falar, ou ela ia pensar que eu estava fazendo algo errado. Murat diz, então vamos. Quando Murat chega em casa, a Yasemin aparece e fala. Quando viu o carro vem correndo. Eu quero ajudar a Aileen. Eu tenho um amigo que é professor e doutor, e é especialista na doença da Aileen. É muito difícil marcar uma consulta com ele, mas eu consegui. Ele vai atender a Aileen esse fim de semana. A Aileen diz, eu agradeço, mas estou satisfeita com o meu médico. Murat fala, não quero objeção, nós vamos. Songu vai até a casa do Yavuz. Ele fala, senhora Songu, o que aconteceu? Ela diz, não se preocupe. Não vou tomar muito o seu tempo. Eu tenho algumas palavras para dizer e vou embora. Senhor Yavuz, a Hayriye é tão alegre. Ela parece não se importar, mas na verdade ela tenta esconder a sua vulnerabilidade. Nesse vida, ela confia na Medini e em mim. Ela também confia em você. Por isso ela abriu o coração. Se não for pedir muito, posso até se ajoelhar na sua frente se for necessário. Se você não gosta dessa menina. Se você realmente não gosta. Se vai machucá-la, desista desse casamento. Caso contrário, ela será miserável. Isso é tudo que eu tinha para dizer. Obrigada pela atenção. Songu fala por favor. Me desculpa Medini. Eu gostaria de não ter dito nada para a senhora Kanan. Medini fala, já foi dito irmã. O Murat ficou muito zangado. Feiaz diz que vai sair. Nergis e a senhora Kanan vão atrás dele. Murat fala, você está pronta Aileen? Ela diz estou. E pensei bem, você tem razão. Vai ser bom consultar outro médico. A Yasemin chega e fala, vocês já estão prontos. O meu amigo médico ligou. Ele teve uma emergência no hospital. E à noite ele vai viajar. E não sabe quando volta. Então a consulta foi cancelada. Eu sinto muito. Levente diz, Hayriye. Ela fala, senhor Levente. Estou passando roupa. Ele responde, eu vi. Então, no dia do seu casamento você está passando minha camisa. Ela diz, sim. Também passei a camisa e o terno do Bolente. Levente diz, tá bom entendi. Respira, para. Ela fala, eu não posso parar senhor Levente. É muita emoção. Se eu parar parece que o tempo não flui. Vou pegar 2 baldes de água e limpar esse lugar. Ele fala, olha. Se você não certeza, quero dizer. Se você tiver a menor hesitação. Você ainda tem tempo para desistir. Você sabe né? Não é tarde para nada.
Ela responde não. Eu não hesito. Que hesitação eu teria? É da emoção, ou seja, da alegria. Estou fazendo tudo isso porque estou empolgada. Ele respondia: entendi. Então, se você diz isso, que assim seja. Espero que sejam muito felizes. Mas olha, saiba disso. Você tem um quarto nessa casa, tá bom. Você é muito preciosa para nós. Ela responde: Senhor Levente. Você me tocou tanto agora. No dia do casamento. Meus olhos encherão de lágrimas. É melhor eu voltar para o meu ferro. Ele diz: bom trabalho. Não se canse muito. Nerges olha o Feiais e diz: olha como eles riem. Vou te queimar, Feiais. O funcionário do Yavuz fala: chefe, você ainda não está pronto. Yavuz fala: se houver algo me diga. Ele fala: você é como meu irmão mais velho. Irmão, já temos as assinaturas, conseguimos o que queríamos. Não é tarde demais para desistir desse negócio de casamento, você sabe, né? Medine fala: Hayriye, mesmo antes de colocar seu vestido de noiva, você está tão bonita. Aonde está o noivo? Hayriye fala: ele foi trabalhar no escritório. De qualquer forma, ele é um mistério. Songu entra no quarto e fala: Medine, eu trouxe algo. Era da minha mãe, se ela gostar que use, você entrega. Hayriye diz: claro que eu vou usar. Você pensou muito em mim. Songu responde: tem algum momento que eu não pense em você. Medine fala: Hayriye, todos já estão aqui. Ela fala: só não tem um noivo. Esma aproveita que todos estão na festa e entra na casa do Murat. Ismael fala para Songu: Senhora Songu, você está brilhando como sempre. Então deixa eu dizer, que em meio a tantas pessoas, não há ninguém mais charmosa que você. Songu diz: obrigada. Você é muito gentil. Mas é a beleza dos seus próprios olhos. Ele fala: eu estou sendo sincero. E chega Medine para atrapalhar os dois. Sempre tem alguém para atrapalhar. Medine diz: irmã, não tem Yavuz. Songu fala: o quê? O que você quer dizer? Ela responde: o telefone dele está desligado. A Hayriye não consegue falar com ele. Irmã, será que você estava sentido? Era certo. Songu responde: não diga isso. Medine diz: irmã, a Hayriye colocou a assinatura para a empresa. Ismael fala: senhora Songu, existe algum problema? Ela fala: você tem carro? Ele responde: tenho. Songu fala: Medine, fica com a Hayriye. Nós vamos em um lugar. Esma encontra a bolsa no quarto da Aylin e diz: se a bolsa está aqui, o dinheiro tem que estar em algum lugar. Ela abre um baú, mas está vazio. Ela diz: aonde está esse dinheiro? Aylin fala: querida Yasemin, estou olhando para você. Yasemin responde: foi um bom negócio. E a imagem muda. Nesse momento aparece a Aylin correndo atrás da Yasemin. A Yasemin diz: Aylin, não implore em vão. Você vai ao médico e o Murat vai descobrir que você está mentindo. Aylin fala: tem outro jeito. Yasemin diz: não, não tem. Aylin fala: vamos fazer um acordo. Eu tenho o dinheiro. Yasemin pergunta: que dinheiro? Ela responde: tenho todo o dinheiro. Eu entrego para você. Mas você vai cancelar essa consulta e ficar longe do Murat. E imagem volta para a festa. E a Aylin pergunta: e então, quando você vai comprar a sua casa? Agora você tem muito dinheiro. Yasemin fala: estou procurando. Mas preciso ter cuidado, porque o Yavuz está por perto. Senhora Kanan fala: o que essa mulher está fazendo aqui, Feiais? Ele responde: a Handê é minha amiga do ensino médio. Eu convidei ela para conhecer o local. Ela é organizadora de casamento. Estou preparando uma surpresa para Nerges. Quando Nerges chega, a senhora Kanan tenta avisar, mas ela não ouve. Feiais fala: mulher da minha vida, seja bem-vinda. Olha quem eu vou te apresentar. Nerges fala: você realmente fez isso, trouxe ela para debaixo do meu nariz. Porque eu me surpreendo. É o Feiais, mas eu não sou a velha Nerges. Tenho duas notícias para você, Feiais. Uma é que você tinha um negócio de frutas secas. Não tem mais, e a outra é que você não pode afundar mais, porque eu devolvi todas as suas máquinas. Hoje à noite, os investidores estão juntos. Sua carreira também está morta. Com o dinheiro que você tira de mim para essa mulher, agora você já não pode comprar um anel. Gente, coitado do Feiais. A Nerges pegou pesado. A Handê fala: senhora Nerges, você está cometendo um erro. Ela fala: sim, cometi esse erro, anos atrás, e você está fazendo o mesmo. Handê diz: sou organizadora de casamento e amiga do Feiais, nós queríamos te fazer uma surpresa. Nerges fala: tinha anel. Ele diz: sim, o anel que escolhi para você, e pedi para Handê me ajudar. Ele deixa o anel sobre a mesa e sai.
Songu chega no restaurante e fala para o Ismael: esse lugar está fechado. Não tem nada lá dentro. Aparece um homem e ela pergunta: aqui tinha uma empresa. Ele fala: fechou faz alguns meses. Até venderam tudo que tinha dentro. A Hairie fala sozinha: o que você achou, Hairie? Você achou que ele iria se casar com você? Porque o Yavuz deveria te amar. Minha irmã tinha razão. Você se enganou de novo. Mais uma vez, você foi estúpida e entusiasmada. Ele não vai chegar. Nunca viria de qualquer maneira. Quando ela abre a porta, o príncipe mafioso está lá. Ela fala a Yavuz. Ele pergunta onde você vai. A noite está apenas começando. E finalmente o oficial de casamento fala: eu vos declaro marido e mulher.